Olá, você sabia que Jesus falou sobre uma porta estreita e uma porta larga? Eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho, você que anseia por ver Deus salvando pessoas. Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 7, no versículo 13, Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então nós podemos perceber, nesse ensinamento de Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 7, que existe um caminho que conduz para a perdição. Um caminho que conduz para a perdição. E esse caminho que conduz para a perdição é o caminho da rejeição a Jesus Cristo. E quando nós falamos aceitar a Jesus Cristo, não estamos falando simplesmente para você concordar com a existência dele. Aceitar o fato de que ele existiu. Não é isso. Quando nós usamos a expressão você tem que aceitar a Jesus, nós estamos querendo dizer que você precisa reconhecer, pela fé, que Jesus na cruz do Calvário morreu em seu lugar. E através da sua ressurreição, você pode receber dele o perdão de pecados. Algumas pessoas não vão aceitar esse caminho. Eles vão aceitar outros caminhos. Por isso que o texto fala o caminho espaçoso, né? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Essa expressão perdição é uma referência ou inferência ao inferno. Ao inferno. Muitas pessoas dizem que o inferno não existe. Muitas pessoas, inclusive, dizem que o inferno é aqui mesmo na terra, devido ao sofrimento, às angústias, às adversidades. Mas isso não procede. Embora, de forma a adjetivar o sofrimento, poderíamos sim classificar as angústias e as mazelas como um inferno. Mas existe um lugar criado pelo próprio Deus para condenar o demônio, o Satanás e seus demônios. Existe esse lugar, mas também esse lugar preparado para Satanás e seus demônios. Esse lugar também será o destino final para aqueles que rejeitam, para aqueles que recusam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. João capítulo 14, versículo 6. Mas eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o inferno. No Evangelho de Lucas, nós temos o registro de Jesus contando uma história. Não uma parábola, uma história. E nessa história, Jesus ele descreve com riqueza o inferno. E eu queria mostrar a você algumas características do inferno. O texto bíblico diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Muito bem. Aqui nesses primeiros versículos nós encontramos a primeira característica do inferno. O inferno é um lugar de tormentos.
O versículo 23 de Lucas 16 continua dizendo assim: Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha que interessante, no versículo de número 23 e no versículo de número 24 nós temos a expressão tormentos. Uma pessoa que rejeita a Jesus Cristo como seu Salvador, o destino desta pessoa será no inferno. E o inferno é um lugar de suplício, de tormento perpétuo. Talvez você fique aborrecido com essas expressões, e eu compreendo, eu também ficava. Mas nós temos que entender que quem está falando aqui é Jesus. E para você saber, Jesus foi o profeta que mais falou sobre o inferno. E se Jesus foi o profeta que mais falou sobre o inferno, e as palavras de Jesus são verdadeiras, por que esse assunto haveria de não ser? Muito bem. Segunda característica do inferno. Versículo 25. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebesse os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. A segunda característica do inferno é que é uma prisão perpétua. Olha que interessante. O texto bíblico fala que ninguém pode sair de lá. Isso quer dizer que se você quer acertar com Deus, o fato de você ser um pecador, o fato de você estar debaixo da ira de Deus, como foi citado nas lições anteriores, ou nos devocionais anteriores, Jesus é a única pessoa que pode resolver esse problema de pecado e de condenação do pecado. Mas uma vez rejeitando Jesus e você for para esse lugar de tormentos, o texto bíblico ele é muito claro em dizer que esse lugar não tem como sair dele. Hoje em dia nós vemos em algumas prisões, quando alguém é sentenciado e condenado, em vários governos do mundo existe possibilidade dessa pessoa um dia sair. Tem alguns benefícios, mas aqui não tem benefício algum. É uma prisão perpétua. Eles não poderão sair de lá. Isso quer dizer que se você precisa acertar com Deus, você precisa acertar agora. O texto continua, versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê de testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A terceira característica do inferno, além de ser um lugar de tormento, além de ser uma prisão perpétua, o texto bíblico apresenta a terceira característica. É um lugar de consciência. É um lugar de consciência. Isso quer dizer que as pessoas que para lá irão, por terem rejeitado o Messias, por terem rejeitado a Jesus, eles terão consciência de que eles estão lá. Suas memórias serão ainda preservadas. Eles terão memórias de suas vidas passadas. Melhor, da sua vida, da sua história passada. Perceba que ele pôde se recordar de seus irmãos. Perceba que ele pôde também se lembrar que eles não tinham arrependido, porque essa é a mensagem. Lembra da mensagem de Jesus lá em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 3?
Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, esse homem que está condenado no inferno, ele queria que Lázaro voltasse e pregasse para eles, para que eles não viessem para esse lugar. Note que ele também era cônscio de que a mensagem deveria ter sido acatada, a mensagem deveria ter sido ouvida, mas eles rejeitaram. Quer dizer, ele rejeitou. Mas eles têm Moisés e os profetas, porque Moisés e os profetas são pessoas que anunciam as verdades de Deus a respeito da vida eterna. Desse modo, o inferno é um lugar terrível. É um lugar tão terrível que lá é um lugar de tormentos, um lugar de condenação eterna ou prisão perpétua. Lá é um lugar onde a consciência será preservada. Por essa razão, a mensagem do Evangelho precisa chegar às pessoas, enquanto elas estão vivas. Porque após a morte, eles precisarão responder pela sua decisão. E se rejeitar a Jesus Cristo, eles padecerão eternamente. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Que Deus possa te abençoar. E você que está ouvindo essa mensagem, e você tem resistido a Jesus, volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Que Deus te abençoe.